Os registros de focos de incêndio no estado do Amazonas já superaram a média histórica para setembro. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até o dia 19 foram detectados mais de 5.000 pontos de queimada. A repórter Carol Queiroz traz os detalhes. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais analisados pela CNN mostram que até o dia 19 de setembro foram registrados 5.186 focos de incêndio. Esse número é 72% maior que a média histórica do mês, que fica em torno de 3.000. Lembrando que o monitoramento feito pelo INPE começou em 1998. Já o bioma Amazônia, de forma geral, registrou nos primeiros dias de setembro 17.852 focos de queimadas. Apesar dessa quantidade ser menor que a média histórica, o dado parcial de setembro já supera o acumulado total de agosto deste ano, que foi de 17.373. De acordo com a Climatempo, a tendência é que nos próximos meses chova menos e o ambiente siga mais quente aqui no Amazonas. Essa combinação favorece as queimadas e preocupa as autoridades. No dia 12 de setembro, o governo do Amazonas decretou situação de emergência ambiental. O decreto abrange os municípios da região sul do estado, onde os índices de queimadas são historicamente mais elevados, e também a capital e a região. Por conta das queimadas que atingem a região, são milhares de focos de incêndio espalhados pelo estado. A capital Manaus também está sofrendo com a quantidade de fumaça. No período mais quente do ano, na região amazônica, o fogo se alastra em vários municípios. O Amazonas registrou 3.925 focos de queimadas nos primeiros 10 dias de setembro. Com isso, esse já é o segundo pior mês de setembro desde 2021. Em algumas cidades da zona rural de Manaus, o fogo se alastra por 24 horas sem controle. O Corpo de Bombeiros atua no combate aos incêndios e também em ações preventivas. Mais uma vez alertando para as pessoas evitarem, tocar fogo naquele lixo, naquelas folhas que tem no seu quintal, evitar esse tempo, e as pessoas que têm problemas respiratórios, até mesmo máscara. Essa noite que eu não durmo, que eu estou engripada, toda fumaça, horrível, passando mal com essa gripe, essa fumaça. Olha lá pro outro lado do rio como é que tá, ó. Tudo branco, parece até chuva, mas não é fumaça. Em uma região onde o transporte fluvial é essencial para a economia dos municípios, proprietários de embarcações se arriscam em meio à falta de visibilidade provocada pela intensa fumaça. Das 11 horas, meia-noite em diante, ela começa a descer e aí a visualidade da gente fica precária. A gente para não prosseguir viagem. E como aconteceu agora há pouco aqui no Alto Solimões, um acidente recentemente, está com acho que uns 3 dias, por causa dessa grande fumaça. O governo do Amazonas anunciou medidas para reduzir os impactos do desmatamento ilegal e de queimadas em todo o estado pelos próximos 90 dias. O decreto vai abranger 9 municípios do sul do Amazonas e mais 13 cidades na região metropolitana, incluindo a capital. Recurso na ordem de R$1.100.000 deve ser destinado para a atuação de 339 agentes estaduais e da Força Nacional nos municípios onde se concentra o maior número de... O fogo na mata expõe uma realidade dolorosa no pulmão do mundo, a Amazônia. Parte da região agoniza com dados preocupantes. O mês de junho registrou o maior número de queimadas em 13 anos, de acordo com o levantamento feito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foram 4.596 focos de incêndio no período. Vale destacar que as chamas em uma floresta tão úmida raramente têm início com uma fonte natural, como, por exemplo, um raio. Estima-se que algo desta forma aconteça somente a cada 500 anos ou mais. Portanto, no território amazônico, todo incêndio começa pela ação humana. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia alerta que, se os índices se mantiverem pelos próximos meses, a área vulnerável ao fogo
subirá para quase 9 mil quilômetros quadrados, o equivalente a 6 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A diretora de ciências do IPAM, Anne Alencar, acompanha para e passo o que acontece na região e chama atenção para o fato de que a maior parte do desmatamento ocorre em terras públicas. Se a gente pegar hoje o total de desmatamento, de área desmatada, até agora, né, nos primeiros 6 meses desse ano, cerca de 50%, ou seja, metade do desmatamento ocorreu em terras públicas, né? Seja florestas públicas não destinadas, áreas devolutas ou áreas protegidas, que são as unidades de conservação e territórios indígenas, né? Esses um pouco menos, assim. Mas isso quer dizer que 50% do desmatamento por si só é ilegal. As queimadas têm relação direta com a estratégia de limpeza do solo para a utilização na pecuária ou no plantio. Mas há alternativas sustentáveis que não agridem o meio ambiente. O projeto Cacau Floresta é um exemplo disto. Adota uma metodologia limpa, que tem como transformar áreas degradadas e com forte pressão de desmatamento em agroflorestas, incentivando assim a geração de renda através da agricultura familiar, especialmente nas regiões de São Félix do Xingu, Tucumã e Ourilândia do Norte, no Pará. O vice-gerente de restauração florestal da The Nature Conservancy Brasil, Rodrigo Freire, diz que a solução encontrada acaba beneficiando todos os agentes da cadeia. Encontramos uma equação muito interessante junto a eles, né? Uma equação que responde às demandas econômicas, familiares, sociais, ambientais, inclusive de engajamento de juventude, melhoria de equidade de gênero e segurança alimentar. Então, conseguindo fazer essa equação de uma forma bem feita, o engajamento dos agricultores, dos produtores é muito legal, né? Porque faz sentido para eles desenvolverem esse tipo de projeto. Para impedir o desmatamento e as queimadas, os órgãos fiscalizadores do meio ambiente têm dificuldades de fazer o trabalho em um território tão extenso. Com isto, as Forças Armadas entram em cena com uma atuação mais efetiva e que torna-se essencial para coibir ilegalidades e dar apoio a outras forças de fiscalização. O tema Amazônia coloca a imagem do país em xeque sob o risco de ser manchada no exterior, especialmente no que diz respeito à fuga de investidores internacionais. Notando esta movimentação, o governo corre contra o tempo para apagar este incêndio. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, enumera algumas iniciativas para tentar estancar os danos. Vamos buscar reduzir ao mínimo aceitável os índices de desmatamento e queimada, demonstrando com isso à comunidade internacional e à sociedade brasileira esse nosso compromisso e deixando claro que desmatamento zero e desenvolvimento econômico não são excludentes. Mourão, que lidera os movimentos à frente do Conselho da Amazônia, acentua que vê a disposição de diversos países em cooperar. As discussões incluem a reativação do Fundo da Amazônia. A gente segue com mais uma informação. O governo de Lula é o recordista de queimadas na Amazônia. Entre 2003 e 2010, o Brasil registrou 2.400.000 focos de fogo, uma média de mais de 25 mil incêndios por mês. Já o governo Jair Bolsonaro, se continuar com a média dos primeiros 44 meses, chegará ao fim do mandato registrando pouco mais de 780 mil queimadas, uma média mensal de 16 mil focos. No governo Dilma, houve 980 mil queimadas na floresta. No de Fernando Henrique Cardoso, 703 mil e de Michel Temer, 441 mil. Na contramão do mundo, o Brasil apresenta uma expressiva diminuição no número de incêndios e queimadas em 2022. Do dia 1º de janeiro a 15 de agosto, o país registrou 49.600 queimadas contra quase 59 mil no mesmo período de 2021, uma redução de 15%. Nos últimos 2 anos, o Brasil reduziu em torno de 25% o número de incêndios e queimadas, enquanto o restante da América do Sul registrou aumento de 19%. Os dados são do INPE, em levantamento da revista Oeste. Augusto. Bom, é por isso que eu não uso a palavra, narrativa. É mentira mesmo o que o PT vive espalhando. Agora, na campanha, estão acusando o Bolsonaro de destruir
a floresta. Aí aparecem esses números, que são reais, são verdadeiros. A Ana Paula tem que fazer uma tradução aí, tem que verter para o inglês e mandar para o Leonardo DiCaprio com um convite para ele conhecer a Transamazônica, passear lá e ver se não se perde na estrada, né? Eu ando pensando nessa história da Amazônia e noto o seguinte: vocês repararam que eles criticam o Brasil como se a Amazônia só fosse brasileira? É a Amazônia colombiana, peruana, equatoriana, venezuelana e até a da Guiana. Pertence à França. Essa não preocupa o Macron. As ligações com a França, e ele não tem nada com isso. O problema acaba na fronteira do Brasil. Pois bem, nunca houve tanta destruição como na Amazônia venezuelana. Muito mais que no Brasil, imagina. O Brasil é um parque urbano, a Amazônia brasileira, se comparada à Amazônia venezuelana. Isso não interessa a ninguém. Nem artistas, nem ONGs, nem nada. Eles estão preocupados em apresentar como o grande incendiário da Amazônia o Bolsonaro, que, como vemos aqui, está numa posição infinitamente melhor que a do Lula, que cobra dele a preservação da floresta. É o Brasil. Gana. É exatamente isso, Augusto. Cadê Greta? Cadê DiCaprio, né? Cadê a turma que fala de uma maneira completamente equivocada que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Faltaram aí a aula de biologia da 5ª série, né? Os pulmões do mundo são os oceanos. E a turma também que vive defendendo, os ecoterroristas que vivem defendendo energia limpa para cá, energia limpa para lá. Claro que temos que falar de energia limpa, mas de uma maneira responsável, não com o terrorismo que esses ecoambientalistas vêm trazendo como pânico, inclusive até para promover o controle social da população mundial. Mas essa gente não anda bem quietinha em relação à Amazônia, e também a volta da queima dos combustíveis fósseis nos países europeus, já que Vladimir Putin está fechando ali a torneirinha do gás russo. O aumento das queimadas na floresta amazônica pode ser resultado de ações criminosas. O presidente começou o dia conversando com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada. Falou sobre a reforma tributária e garantiu que está mantida a ideia de só discutir a unificação de impostos federais. Se a gente entrar nessa bola dividida, buscar apenas espaço na mídia para dar a sua opinião, a gente não vai prosseguir. A equipe econômica nossa, que tenho conversado, está decidida. Essas questões federais. E a Câmara aprova ou não. A questão do imposto do cheque, quem entrar nessa linha já está pedindo para ser derrotado por antecedência. Entra em campo perdendo por 3-0 o jogo. Fica difícil reverter. Na mesma entrevista, Bolsonaro levantou suspeitas sobre o grande número de incêndios registrados este ano na Amazônia. Para o presidente, podem estar ocorrendo ações criminosas. Pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Agora, vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso. No meu entender, há interesse dessas zonas que representam interesses de fora do Brasil. Bolsonaro disse também que as Forças Armadas vão atuar para conter as chamas e criticou governos estaduais da região norte. Tem governador, não quero citar nome, que está conivente com o que está acontecendo e bota a culpa no governo federal. Tem estados aí, que não quero citar, da região norte, que o governador não está movendo uma palha para ajudar a combater incêndio. Ele está gostando disso aí.
Esquadrão Arara completa 53 anos de criação. Desde 1970, Esquadrão cumpre a missão de integrar a Amazônia, transportando diariamente passageiros e cargas para as comunidades e pelotões de fronteira da maior floresta tropical do mundo. O Esquadrão Arara, sediado na Ala 8, em Manaus, completa nesta terça-feira, 50 anos de sua criação. Ao longo de sua trajetória, o primeiro esquadrão do 9º Grupo de Aviação, 9 graus GAV, foi o principal vetor de integração da região norte. Sua história se confunde com a da própria Força Aérea Brasileira, FAB, na região amazônica que, igualmente nesta data, no ano de 1970, ativava a então Base Aérea de Manaus. Operando a lendária aeronave C-115 Buffalo, os pioneiros do esquadrão levaram desenvolvimento e esperança aos mais distantes rincões. Logo no início da década de 1970, o 9 graus GAV foi responsável pelo suporte logístico ao Exército Brasileiro, transportando diversos insumos para a criação dos pelotões especiais de fronteira. Ainda hoje, é possível encontrar nesses diversos pelotões a marcante frase que exalta a importância da FAB e do Esquadrão Arara, da primeira tábua ao último prego. Este pelotão foi transportado nas asas da Força Aérea Brasileira. Juntamente com a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, Comara, sediada em Belém, Pará, o Esquadrão Arara foi responsável pela ampliação da infraestrutura aeroportuária da Amazônia Ocidental, graças à capacidade de suas aeronaves operarem em condições adversas. Atualmente, equipado com a moderna aeronave C-105 Amazonas, o esquadrão realiza missões de transporte aerologístico e evacuação aeromédica, além de apoiar o Exército Brasileiro e as comunidades ribeirinhas. Em paralelo, cumpre também as demandas operacionais, tais como lançamento de pessoal e carga, pouso em pistas curtas, capacidade em medidas de guerra eletrônica e voo com óculos de visão noturna. Orgulho. O comandante do Esquadrão Arara, Tenente-Coronel Aviador Leonardo Amorim de Oliveira, destacou o orgulho de estar à frente da unidade aérea no ano do seu cinquentenário. Desde 1970, cumprimos o árduo dever de integrar a Amazônia, transportando diariamente passageiros e cargas para as comunidades e pelotões de fronteira da maior floresta tropical do mundo. Parabenizo os Araras, de ontem e de hoje, pelos 53 anos de dedicação em prol da Força Aérea Brasileira e do Brasil, disse. Editorial. Em março deste ano o esquadrão completou no dia 31 de março, 53 anos de serviços prestados ao Brasil e à região amazônica. Superando dificuldades de emprego logístico devido às grandes distâncias da Amazônia que conservam ainda regiões de mata virgem e inexploradas. Um desafio para manter e preservar a floresta e o bioma amazônico. E operar nessa imensidão verde cheia de mistérios é fascinante e ao mesmo tempo desafiador. Voar aqui tem duas vertentes, numa pane e ter que executar um pouso não há muitas escolhas. Ou você pousa nos rios da região ou na copa das árvores. Ambos que pode ter um resultado imprevisível. Os pilotos que operam hoje no esquadrão buscam o constante aperfeiçoamento em condições melhores do que há 50 anos atrás quando não havia nada. Hoje a FAB é o principal operador da segurança das fronteiras da região,